No primeiro filho, foi tudo muito bem programado. Eu estava tomando todas as vitaminas, tinha pesquisado tudo sobre parto, amamentação, gravidez. E o Caetano veio para o mundo muito bem planejado para ele, mas com uma mãe muito insegura e ansiosa. Já o segundo filho, esse veio no olho do furacão. O Nicolas não foi planejado, mas foi muito desejado. Ele veio para o mundo mais leve, uma mãe mais segura, mais experiente, mas com o coração apertadinho, porque sabia que ia ter que dividir a atenção com 2 bebês. É isso mesmo, a Rafaela Matos, ela não é só mãe de 2, ela é mãe de 2 bebês. E ela veio aqui hoje contar pra gente como é que tem sido a experiência dela com a chegada do segundo filho. Seja muito bem-vinda, Rafa. Que delícia ter você aqui. Eu tava com saudade de você. Muito obrigada. Eu também estava com muitas saudades. Tem muito tempo que a gente não passa um momento juntas, né? Pois é, e que bom a gente passar esse momento aqui podendo fazer algo que é tão importante, né? Que é essa nossa troca. E obrigada por estar aqui com a gente, de coração. Obrigada. E a gente queria muito ter você aqui. A gente falou isso para algumas convidadas, mas é porque é verdade. Assim, quando a gente criou o Maternares, a gente criou a partir de mães ao nosso redor, que a gente falava, caramba, essas mães precisam estar ali, sabe? Olha que interessante essas pessoas, essas histórias. Então, você foi uma dessas. Então, a gente Muito, tá muito muito feliz. obrigada. Uma das coisas que eu fiquei pensando, né, quando vocês fizeram esse convite, foi exatamente isso, assim, de que eu fiquei, caramba, eu tô sendo convidada por 2 mulheres que eu admiro muito enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto pessoas. Então, me senti muito privilegiada de estar hoje sentada aqui conversando com vocês. Eu acho que vai ser um encontro lindo. Eu tenho certeza. E já que você já começou a falar de você, se apresenta quem é a Rafaela Matos. Fala dessa mulher que a gente também admira tanto. Eu sou a Rafaela Matos, sou psicóloga clínica, já tenho uns 10 anos, a gente acabou fazendo formação juntas. Em gestalt de terapia juntas. Exatamente. Acho que é desde então que a gente não para pra ficar tanto tempo assim conversando. Atualmente eu tenho uma clínica de psicologia, onde a gente oferece atendimentos online e presencial, que demanda muito tempo, é um outro filho. Sou casada com o Arthur, a gente está construindo 2 famílias, né? A família da psicologia, que é a clínica, e a nossa família pessoal, que são os nossos meninos. E tenho 2 filhos, que é o Caetano e o Nicolas, que têm uma idade muito pertinho e que tem sido uma jornada de muita aventura e muitos desafios, mas também de muito amor e muita felicidade na minha vida. Imagino. Qual é a diferença de idade deles mesmo, assim? É 1 ano e 9 meses. A gente brinca que a gente engravidou, né, do Nicolas quando o Caetano fez 1 ano, né? A gente fala, a comemoração foi fazer outro filho, né? Um presente pro Caetano, assim, toma aqui um amiguinho, um melhor amigo, um irmão. Então, E é isso, esse é o nosso tema central de hoje, né? O nosso episódio é sobre essa decisão de ter o segundo filho, né? Então, assim, acho que a curiosidade maior é, já existia esse desejo? Eu sei que na abertura a gente falou que não foi planejado, mas foi desejado. Vocês já pensavam em ter o segundo filho? Como é que era isso pra vocês? Então, depois que a gente teve o Cacá, a gente ficava muito cansado, né? Assim, eu falo que um filho cansa muito, 2 filhos cansam muito, enfim, né? A gente vai viver cansada, né? São noites de sono que a gente deixa de ter. Mas, desde antes de engravidar, eu sempre quis ter mais de um filho. Eu sou a do meio, né? De 3 filhos da minha mãe, do meu pai. E eu sempre gostei muito de ter irmãos, de brincar com outra pessoa, de ter alguém que eu acordava de madrugada quando eu ficava com medo, que eu acordava minha irmã. Então, assim, sempre me diverti muito tendo irmãos. E sempre foi um sonho ter mais de um filho. Quando a gente teve o Cacá, o Arthur ainda ficava meio assim, né? Que ele falava, amor, a gente tá, né, muita energia, muito tempo dedicado, mas ele também ficava nesse misto de vai, não vai, o que a gente faz? E aí a gente foi ficando com essa decisão assim em segundo plano. O foco central realmente era cuidar do Cacá. E tinha esse desejo, mas não tinha um planejamento, né? Que foi bem diferente do Caetano. O Caetano a gente planejou tudo, organizou tudo. Do Nicolas a gente tinha um desejo, que a gente às vezes ficava na dúvida dos momentos mais cansativos do maternar. Até que quando foi chegando perto do aniversário do Caetano, eu acho que a gente se distraiu, assim. A gente começa a organizar festa, né? Toda aquela preparação. E aí, uns 2 meses depois, eu lembro que eu ia treinar. Eu tava reclamando com a personal. Eu falei assim, ô Juliana, eu tô muito barriguda. O que tá acontecendo que a gente treina e essa barriga não reduz? Você tá fazendo algum exercício errado comigo, minha filha, porque não é possível.
Aí a gente foi na avó do Arthur, também, isso assim, seguido. Aí fui na avó dele, cheguei lá enjoada, ela falou assim, você não tá grávida não? Você não é de ficar enjoada? Falei, não tô grávida não tô grávida, tô de boaça. Aí quando voltou pra casa, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer um teste assim, só por desencargo. E aí, beleza, eu fui no shopping, aí passei na farmácia, comprei, cheguei em casa, gente, assim... Na encolha, sabe? A pessoa mais cara de pau do planeta. Fui no banheiro, fiz o teste. E quando eu saí, tava a Babá, o Arthur, todo mundo assim, brincando com o Caetano na sala. Eu falei, então, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiz um teste de gravidez. Aí ele já me olhou com ele dessa vez assim. Eu falei, mas eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado. Ele, por que você acha que tá errado? Eu falei, eu fiz muito nervosa. Eu tava muito nervosa. Eu fiz muito rápido. Eu falei, tenho certeza que esse teste tá errado. Aí ele, amor, não existe falso positivo. E aí eu fiquei, né? Caramba, o que a gente faz? A gente correu pra farmácia, compramos outro teste e novamente deu positivo. E eu lembro que é uma sensação, não sei se foi assim com vocês, mas dá uma euforia, né? Pelo menos pra mim, assim, eu não sabia se eu pulava, se eu ria, se eu abraçava o Arthur, se eu olhava pro Caetano, o que eu faço nessa hora? E foi assim que a gente descobriu do Nicolas. Olha, você tava falando isso, eu tava pensando, ó, eu queria muito engravidar quando eu engravidei, né? Eu engravidei depois de um tempo tentando, então assim, quando veio foi uma coisa que, sim, era uma expectativa muito grande. Mas eu acho que hoje, se viesse o segundo, eu ia te perguntar exatamente isso, assim... que como o primeiro foi muito programado e o segundo não, assim, a própria experiência, né, do positivo, eu imagino que deve ser uma enxurrada de sensações e questionamentos ao mesmo tempo, muito diferentes, né? Assim, tava conversando até com o Arthur antes de vir pra cá sobre isso, né, assim, dessa ansiedade, não sei, esse frio na barriga que dá quando a gente descobriu, tanto que ele falou assim, veio meio um frio na barriga, né, amor? Eu falei, sim, isso é uma coisa meio tipo assim, caraca, a gente tá grávido de novo? Então, é um misto, assim, de primeira eu acho que a gente ficou muito eufórico e muito, cara, que legal, e ao mesmo tempo vinha umas coisas na nossa cabeça, tipo assim, e agora, o que a gente faz? Tipo, não, e você trouxe um o cenário de, aí eu comemorei com o Arthur, eu comemorei e com o Caetano. E aí já é um cenário que a gente não viveu, né? Que você já tinha um filho ali, fazendo parte daquele momento de descoberta da segunda gravidez. Aí, assim, como é que foi a tua conduta nesse contar pro Caetano? Ele tava com 1 aninho, então eu sei que muito pequenininho ainda, mas esse processo de entendimento dele da tua gravidez foi desafiador, assim? Como é que você escolheu? Eu acho que o Caetano levou isso mais de boa do que eu levei, no sentido do quanto que eu tava com medo de como que isso ia afetar ele. Assim, na hora que a gente descobriu, a gente ficou muito nessa euforia, ao mesmo tempo que a gente ficava no... O que a gente vai fazer agora? Mas a gente já tinha toda uma estrutura, né, pra ter esse segundo filho. Então, assim, já tinha uma rotina organizada, a gente já tava morando perto de pessoas que podem nos ajudar, nos acolher, a gente já tinha babá, então... Essa parte de logística já estava meio que organizada. A gente ia inserir mais mudar alguns horários e aí sair. Questões mais emocionais entre eu e o Arthur, isso já vinha sendo conversado, né? Como eu falei, a gente tinha um desejo que ficava sendo freado por esse medo de, caramba, agora que a gente começa a ter um pouquinho de autonomia, agora que ele tá começando a dormir, a gente vai ter outro bebê, a gente ia ficando nessas dúvidas. Agora, quanto ao Caetano, esse não tinha como a gente preparar, né? Não tem logística, não tem conversa, né? Na hora. Então, assim, ele foi lidando muito de boa com a gente explicando, eu conversava muito. Eu fazia ele participar de compras, de barriga, tudo que eu podia, eu introduzia ele nesse universo. E eu sempre trouxe pra ele, eu e o Arthur, esse caminho de que ele tá ganhando um melhor amigo. Então, a gente sempre tenta fazer com que... Até porque a idade é muito pouca, né? Então, a gente sempre fez eles entenderem que eles são melhores amigos, que não tem um que cuida do outro, né? Essa coisa a gente não queria. Então, eles ficam nessa visão de melhores amigos. E foi assim que a gente foi fazendo com o Caetano. E aí, eu aproveitei pessoas próximas que tinham filhos e tinham irmãos. Eu falava, olha, o fulano tem irmão. Olha que legal como eles brincam. Olha só, filho, vai vir fulano aqui com a irmã dele. E aí ele foi começando a entender o que é esse caminho de irmãos. Eu fui usando os meus irmãos, né? Assim, esse aqui é o irmão da mamãe. Esse aqui é o irmão do papai, né? A gente foi fazendo essas apresentações. E eu acho que o momento mais difícil, assim, pra ele nesse início foi quando a gente foi pro parto, porque ele ficou 3 dias praticamente sem me ver, né? Na verdade, ele me viu, mas de forma muito curtinha. Então, assim, Nicolas nasceu, ele já estava no hospital, eu fui pro quarto, Caetano já estava esperando a gente. Ele fez carinho, ele é muito carinhoso com o Nicolas. Então,
não sei se foi, né? Acredito que sim, por todas essas pequenas introduções que a gente foi fazendo até o Nicolas nascer, ele foi criando muito apego. Então, assim, ele tem muito carinho com o irmão dele, um com o outro. Eles são muito carinhosos, eles se abraçam. Uma coisa que eu tento fazer, né? Sempre assim, um tá no colo, o outro quer colo. Se vira, Rafaela, pega os dois no colo. Vamos lá, se organiza. Então, assim, eu tento sempre que os dois querem a atenção, dar atenção. Sim. Divido, a gente vai brincar juntos, a gente vai fazer juntos. Eu percebo que é mais difícil pro Caetano hoje dividir um brinquedo do que dividir necessariamente a minha atenção. Isso fica mais sensível quando tá doente, quando acaba de acordar, né? Mas naqueles primeiros momentos ali do Nick, nos primeiros meses principalmente, você no puerpério e você, a gente estava até falando sobre isso, que teve toda uma questão da cesárea, de ter aberto pontos, então você estava ali num pós-cirúrgico precisando dar conta de duas crianças muito pequenininhas, né? Nesse momento existiu alguma hora em que você falou, caramba, eu não vou conseguir dar conta disso agora? Como é que você foi se organizando nisso? Eu acho que foi quando eu tive essa questão dos pontos abrirem, né? Quando o Nicolas nasceu, a confusão já de mãe. Quando o Nicolas nasceu, o Caetano tava com 1 ano e 9 meses, né? Então ele ainda era muito bebezinho, ele ainda pedia muito minha atenção, a gente ainda brincava muito juntos. Mas outra coisa que eu acabei não mencionando, né? Mas que a gente foi fazendo ao longo da gravidez aqui. Caetano, quem colocava ele pra dormir era eu, e ele acabava dormindo comigo e com o Arthur. Conforme eu engravidei, uma mudança que a gente fez foi: eu coloco o Caetano pra dormir, ele gosta de ouvir historinhas, eu coloco ele pra dormir e ele dorme com o Arthur. Então, quando o Nicolas nasceu, ele já entendia que tinha um momento dele com o pai dele, que eu não participava. Não foi uma coisa tão concreta de quando eu vejo meu irmão aqui nascido... Não, ele já entendia. Eu perdi esse momento com a minha mãe, isso já foi anterior, né? Exato. Então, assim, quando o Nicolas nasceu, ele já entendia, por exemplo, que à noite eu não ia passar com ele. À noite ele vai ter que se resolver com o pai dele. E que isso entrou num outro momento da vida, né? Isso é muito bom, porque como vocês já sabiam que isso aconteceria, né, depois, vocês poderem linkar, né, esse momento dele não dormir com você sem ser o momento da chegada do irmão, é importante para que ele possa assimilar de outra maneira essa mudança, né? Isso foi ótimo, assim, isso foi uma coisa que a gente não teve problema. Ele entendeu que ele dormia com o pai dele, era o momento dos dois, e eu dormia sozinha. Então o Nicolas chegou, acabou, ele continuava entendendo, ele não reclamava de eu pegar e dormir e ficar lá a noite inteira com o Nicolas. Só que aí quando o Nicolas nasceu e eu cheguei em casa, uma das questões que é o que eu falei, eu acho que o Caetano lidou com isso muito melhor do que eu. Eu ficava me cobrando muito, assim, eu tenho que me manter a mesma mãe que eu era antes. Eu tenho que ser a mãe dele integralmente, igual eu era mãe antes de ter outro filho. E aí é onde a vida se encarrega de trazer uma missão pra gente de que isso não é possível, né? Então é a hora que literalmente a gente se rasga e entende que não funciona. E foi quando eu tive essa questão que os meus pontos abriram. Eu fiquei cerca de 60 dias, mais ou menos, de cama. E aí eu ficava com dreno. Enfim, foi uma situação, assim, muito complicada. Porque foi se agravando, realmente. Por mais que a gente estivesse fazendo tratamentos, enfim. E aí eu fiquei esse tempo, porque eu precisava ficar de cama, que eu tava doente, né? Doente com os pontos abertos. E eu ficava com um dreno que ficava tirando o líquido. Então o Caetano, ele entendeu que eu não podia mais ficar com ele o tanto que eu gostaria. Então ele tinha que ir no quarto ficar comigo e com o Nicolas. E tinha que ser uma coisa mais suave, né? Mais sensível. Então, assim, a vida se encarregou de alguma forma, eu ter um tempo só pro Nicolas. Porque acabava que esses 60 dias eu fiquei muito mais com ele do que com o Caetano. E se isso não tivesse acontecido, eu ia tentar, como eu falei, ficar me sustentando, ser 2 mães de filho único, o que não iria acontecer. E o Caetano foi vendo. Eu acho que a grande questão é que ele foi vendo a situação se desdobrar e ele foi entendendo que, não, minha mãe não tá escolhendo ficar longe de mim. A minha mãe precisa ficar ali quietinha. Então, assim... E assim, a gente às vezes fala, mas ele era tão pequenininho, mas a criança entende muito mais do que a gente imagina. Ele foi sensível a isso, né? Você tava falando essa coisa do a vida se encarregou. Quando, na verdade, a gente, bem dentro da psicologia, a gente entende que você mesma se encarregou de se organizar e de se regular dessa forma, né? Aí as pessoas estão ouvindo falar, mas ela não escolheu viver isso. Mas emocionalmente a gente sabe disso, né? O quanto que a gente faz escolhas que parecem que estão fora do nosso alcance, mas foi a maneira que você encontrou
de passar de forma sutil pro seu filho essa mensagem, mesmo que doesse muito pra você. Você falou, tão interessante, você literalmente falou isso, né? Eu me rasguei, né? E olha como é simbólico isso, né? A tentativa de ser igual pros dois. Eu queria me dividir por igual pros dois, né? Até porque tem uma construção de maternidade que, assim, ser mãe de filho único é uma dinâmica, né? Mãe de dois é outra dinâmica. Então, eu imagino, assim, como é que... Quando você fala isso, né? Eu me cobrava, assim, de não perder nada do que a gente tinha, assim, né? Como se essa mudança, ela fosse necessariamente tirar algo de vocês, né? Enquanto, na verdade, ela transforma, né? Eu imagino que deva ser um pouco mais nesse caminho. Até que você possa assimilar também como é que vai ser essa mãe ali naquela dinâmica, né? Porque nasce uma nova mãe. A gente fala muito da mãe de primeira viagem, que quando vem o filho... né? Nasce o filho e nasce mamãe, mas eu acho que a cada filho que chega, a gente tá falando aqui de 2, mas eu acho que a cada filho que chega, nasce uma nova mãe, porque você precisa se entender nessa maternidade que é diferente. Só é diferente, não é menos, não é pior, né? Porque eu acho que é isso, é a mudança. E claro, a gente não pode exigir que a criança vá ter esse desenvolvimento pra esse entendimento de que, não, peraí, é diferente, mas não vai ser pior. Mas assim, é uma nova dinâmica que você tentou, junto com o Arthur, desde a gravidez, trazer pra ele o lado bom dessa mudança de dinâmica. Que olha, né, talvez a gente vá ter menos tempo juntos ou não vai ser da forma que era, mas vai ter esse outro lado, tem um melhor amigo chegando. E isso é muito legal. E eu achei muito legal quando você começa a falar sobre as pessoas ao redor, porque isso acontece um pouco na nossa vida, né? E aí talvez a gente facilitar isso para as crianças é o melhor que a gente pode fazer. Porque ele com 1 ano de idade, né, assim, talvez essa própria percepção dele, ainda mais porque ele ainda não entende essa relação de irmão, né, essa constituição de família, né, então, quando você começa a falar assim, olha, ele tem irmão, isso acontece um pouco com a gente, né, a gente fica grávida, daqui a pouco a gente começa a reparar um monte de grávida ao nosso redor, né, a gente quer comprar um carro, sei lá, a gente quer fazer alguma coisa, de repente a gente começa a ver vários, mas é porque a gente começa a prestar atenção, e aí eu acho que você foi facilitando isso pra ele, de fazer com que ele começasse a prestar atenção, que ao redor dele tinham outras configurações que não era só mãe e filho, né? Ou pai, mãe e filho. Então, eu achei que foi muito, muito sensível da tua parte poder incluir, assim, as outras realidades. A criança, assim como a gente, né, é muito visual, né? Eu falo que eu gosto muito de quando eu organizo as minhas atividades, eu colocar elas de uma forma que eu veja e eu entendo o que eu preciso fazer. Então, conforme a gente conseguia trazer isso pro Caetano, tipo, tanto dele visualizar como é que ia ser a vida dele, né, com o irmão, isso facilitou muito a compreensão dele. E não só esse visualizar, mas como eu falei, já começar a implementar uma rotina aonde ele não vá sentindo que isso só aconteceu por causa do irmão dele, porque aí parece que vai dar mais essa sensação de eu perdi. Exatamente. E uma coisa que, eu não sei se eu já contei pra você, mas assim, pra mim, gente, é uma coisa que me deixa muito emocionada. É quando eu vejo os dois, que eu fico assim, cara, que coisa louca, porque, tipo, você fica muito insegura de como que eu vou me dividir, né, que é isso que eu falei, como que eu vou dar atenção pros dois, e aí na hora que você vê os dois brincando, aí você fica assim, cara, amor não é uma coisa que a gente divide, né, amor é uma coisa que multiplica, né, que quando eu vejo os dois, eu não sei como, mas parece que eu consigo amar mais ainda. Sim. Eu fico, cara, tipo, por que eu tive esse tipo de medo? Porque na hora que você vem pra experiência, é completamente diferente. Imagino. Até porque você sai daquela relação onde era tudo muito centrado em você, né? Assim, né? O filho único, acho que tem um pouco disso, do pai com o filho, da mãe com o filho, de ser uma experiência e uma relação muito direta. E aí eu acho que quando você traz um novo ser para essa dinâmica, né? Que é um irmão, que é uma figura tão importante quanto nessa dinâmica, você fala assim, caramba, então eu não preciso ser o que eu era antes, sabe? Porque não é necessário, assim. Eu preciso ser uma nova coisa, eu preciso ser uma nova mãe dentro desse formato. E outra, fazer pouquíssimo ou nenhum, na verdade, esforço pra realmente multiplicar esse amor. É natural, né? É uma construção de relação, obviamente, sempre é, como a gente sempre fala. Não necessariamente as pessoas já têm um filho, né, olha o filho saindo da barriga e fala, nossa, é um amor instantâneo. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Mas é uma construção de relação, mas que tende a ser natural. Esse amor multiplicar. Eu já ouvi de uma pessoa uma vez, quando estava pensando em ter um segundo filho, a pessoa falou assim, cara, eu fico pensando como que eu vou conseguir amar tanto quanto o primeiro. Eu acho que eu não vou conseguir amar tanto quanto, né? E essa pessoa depois teve
outro filho e depois veio falar pra mim assim, cara, Não. exatamente o que você falou. Isso não precisa. Ele não falou com essas palavras, mas é isso, multiplica. E eu acho interessante que você falou alguma coisa sobre a gente não tem, né? O Caetano, a gente não tem como preparar ele, né? Assim, isso vem muito de uma ideia de que a gente precisa estar preparado para aí, então, a gente viver determinadas coisas. É claro que, a partir do momento que você entende que você vai ter outro filho e tudo mais, algumas coisas vocês precisam mesmo organizar, né? Mas a experiência, ela não existe ficar preparado. Você vai se preparando enquanto vive, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, o Caetano... Tanto você quanto o Caetano, vocês foram se preparando enquanto viviam. Então, poxa, vocês passaram por um monte de coisa que não teria como prever antes. E a partir dessas coisas é que vocês foram elaborando os dias que foram passando, né? As relações que foram mudando. Então, é bem no caminho, né? Aquilo que a gente falou com a Noêmia, né? No caminho eu te conto, mas no caminho a gente vai aprendendo também. Até o que você falou sobre o amor pelos filhos, né? De que ele é uma construção ou ele é um amor à primeira vista? E é completamente diferente, gente. Assim, eles têm personalidades completamente diferentes e eu tenho personalidades completamente diferentes a partir das minhas experiências com eles. Então, o Caetano, ele veio, como eu falei, muito planejado, muito organizado, mas a gente sabe que toda vez que a gente quer ser muito certa, nosso nível de ansiedade sobe, né? Então, assim, na hora que eu peguei o Caetano, gente, depois do parto, era uma emoção muito, muito forte, uma ansiedade muito, muito grande de nasceu. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí as pessoas me ajudando a dar mamar pra ele. E eu, tipo assim, sabe quando parece que o seu corpo tá ali, mas a sua mente tá completamente em outro lugar. Não em outro lugar, mas pensando muitas coisas. Foi isso. E quando o Nicolas nasceu, as experiências foram diferentes até chegar ao parto. E eu lembro também que antes do parto do Caetano, eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha muito medo de cirurgia, de anestesia. Então, assim, eu tava muito, muito nervosa, com muito medo. Quando chegou no Nicolas, eu já tava, não, tudo bem, você já viu, não dói, é isso aí, vamos lá, né? O bebê vai nascer, tá tudo certo. Tivemos um anestesista no dia que foi, caiu do céu, assim, extremamente acolhedor. Ele conversou comigo, ele me acolheu, ele olhava nos meus olhos, assim, ele me acalmou muito. Eu falei, não, tudo bem e tal. Ele, você vai ficar bem, tá? E aí o Arthur já tava aqui do meu lado, a gente conversando. Quando eles me entregaram o Nicolas, eu juro pra vocês que eu não estava nervosa. Porque essa sensação de nervosismo que eu tive do Caetano, eu não tive. E aí, tipo assim... Quando me entregaram o Nicolas, eu chorava tanto. Eu vejo foto, eu fico tipo, cara, como foi gostoso ter um bebê onde você não tá nervosa. Você ficou só com a emoção, você só sentiu. Aquela tentativa de controle tipo, não te dominou. E eu lembro que às vezes eu fico com medo, né, de chorar na frente das pessoas. Não com medo, mas assim, caramba, eu vou começar a chorar aqui na frente de gente que eu nunca vi. E eu não tava nem aí. Eu comecei a chorar e as pessoas me davam o Nicolas. E aí o médico falou, deixa ela. Depois a gente faz, deixa ela curtir o bebê. E aí eu fiquei lá com o Nicolas, assim, chorando, tipo... Tão entregue a essa emoção. E essa golden hour era tão importante, né? Aquele momento ali da saída. E foram experiências completamente diferentes. Tipo, o Caetano. Eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo que eu fiquei muito ansiosa de como que vai ser tudo, como é que a gente sai daqui. A gente voltou no carro conversando. Caraca, a gente saiu com eu grávida e a gente tá voltando pra casa com um bebê. Tipo, e agora? Minha vida vai mudar completamente. E do Nicolas, tipo, eu entrei e eu saí com essa mesma... tranquilidade, sabe? Por ter já essa experiência, eu acho que isso me trouxe muita calma pra esse momento. Você tá falando de uma coisa que permeia esse tema mesmo pra qualquer pessoa que pensa, né, sobre ter um outro filho ou que tem a experiência de outros filhos, que é o que é parecido ou não das gravidezes e dos maternários, né? Porque é isso, assim, claro que tem aquilo que a gente... Por exemplo, se a gente hoje fosse ter outro filho, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente sabe de algumas coisas do enxoval, que, isso daqui eu acho que eu não compraria de novo, isso aqui... Só que, assim, aquilo que funcionou com a Clara, com o Thomas... pode não funcionar com um segundo filho. Exato. Então, não assim, funciona, como gente. que... Não é? Não funciona. Caetano, eu botava como é que na rede. Tipo, eu deitava na rede de noite, ele às vezes bebia acorda de noite, eu deitava na rede e ele dormia. O Nicolas não aceita a rede. Em hipótese alguma. Não funciona. Lá em casa, pelo menos assim, o que funciona com um, não funciona com o outro. A gente conseguiu adequar muito bem as rotinas. Sim. É igual. Almoçam na mesma hora, acordam na mesma hora, dormem na mesma hora. O que é ótimo, facilita muito pra gente. Eles se sentem mais tranquilos, eles fazem tudo juntos. Agora, as metodologias não funcionam. Lá em casa não funcionou. Que é isso, porque são pessoas diferentes, são bebês diferentes e
Só que, como é desafiador essa coisa mesmo de pegar o que é da experiência de não ser mãe de primeira viagem, mas ao mesmo tempo estar aberta a entender que é uma nova gravidez, que é diferente, que é uma maternidade diferente. É uma mesma mãe, um mesmo pai, ou seja lá qual for a configuração familiar, né? Que pode tentar dar o mesmo ou parecido e ter um caminho diferente, né? Sim, exatamente. Porque são crianças diferentes, né? O que eu falei, eles têm personalidades muito diferentes. Sim. E aí, quando você tenta aplicar a mesma metodologia, ela não vai funcionar se eles são diferentes. Então, uma coisa que eu aprendi, que é aquilo que você começou a falar sobre, é importante a gente buscar conhecimento, é importante a gente entender como é o puerpério, como é a amamentação, mas é importante você entender que aquilo que dizem que é certo nem sempre vai funcionar. Você precisa ter flexibilidade. Exatamente. O que funciona e o que funciona na minha casa. Que eu acho que é o mais importante. Exatamente. De você poder mexer, né? Você poder construir. Porque, na verdade, é isso. A gente tá construindo a nossa vida. Então, é poder mexer nas coisas ali, né? Assim, a gente fica com ideias muito rígidas. E acho que é interessante quando você tá falando do segundo filho, principalmente um filho muito pertinho do outro, assim, que tá tudo muito fresco, né? Assim, então, você acabou de passar pelo primeiro ano do seu filho, né? Sei lá, a gente recebeu há pouco tempo a Monique, que teve, assim, que foram 18 anos de diferença entre um e outro. Então, assim, que é isso, assim, é um outro momento, é uma outra, né? Quando tá muito pertinho, é muito fácil da gente se pegar naquele lugar de replicar, né? Eu já sei como faz, assim, eu vou fazer dessa maneira porque eu já aprendi a introdução alimentar, E aí você fala, a rede não funcionou. E aí é o primeiro momento onde você fala, vou precisar, então, entender do zero. E é isso, é estar aberta, sabe? O estar disponível. Você falou a coisa do amor também, né? Que você falou de... É possível amar, né? Como é que eu vou amar um outro filho como eu amei esse primeiro? Eu acho que isso também tem a ver com uma disponibilidade para amar de novo, né? Assim, eu se jogar, né? Assim, eu tô disponível para essa nova relação, né? Eu estou disponível para amar de novo da maneira como eu amo esse filho, amar o segundo. Então, acho que também envolve muito essa abertura, essa disponibilidade. De estar realmente disponível, né? Para dedicar toda a sua vida mais uma vez para outra pessoa. E a disponibilidade de começar do zero, não exatamente igual, mas de ter um recém-nascido em casa de novo, né? Eu tava falando sobre da gente ainda não saber o que vai ser da nossa maternidade dupla ou única. E eu acho que vale, né? Pelo menos eu vou abrir o meu sentimento, apesar de eu conhecer o seu e compartilhar do que é parecido, eu vou falar de mim. Assim, eu agora tô caminhando pro desmame, né? Então, quando eu penso em recomeçar hoje, é nítido pra mim que seria muito mais por uma questão de dar um irmão ou uma irmã pra Clara do que de uma real disponibilidade minha. E aí isso me faz realmente parar pra pensar, assim, será que não é interessante que eu espere pra ver se essa disponibilidade minha vai chegar? Ela pode não chegar e tudo bem, né? É muito importante. Mas assim, como é que funciona essa coisa do... Porque nós temos irmãos, e nós também valorizamos muito essa questão do... Poxa, como é gostoso ter irmão, como é importante por várias razões, mas até onde vai isso, né? Qual é o limite disso, ultrapassar a nossa disponibilidade, o nosso limite para esse lugar do segundo filho, né? E isso tem muito a ver com a construção de família que a gente também criou pra gente. Né? Essa expectativa de que a minha família, ela precisa ser de determinada maneira, porque eu tive essa família, então, afinal de contas, essa família é uma referência muito boa. E aí eu acho que vale a abertura, né? Da gente parar pra se questionar, assim. Essa vida, porque eu penso muito isso também. Eu sempre pensei que eu gostaria de ter dois filhos, assim, né? Que seria muito bom ter irmão e tudo mais. Mas hoje eu me pergunto assim, eu quero ser mãe de 2 crianças, sabe? E essa pergunta, ela me atravessa em muitas camadas. De parar pra pensar mesmo em mim. Porque eu acho que a maternidade tem muito isso, dessa doação pra criança e de olhar pra realidade dessa criança, que não necessariamente também a melhor coisa pra essa criança é ter um irmão.
ou uma irmã. Nem todos os irmãos ou irmãs, sabe, se amam, se dão super bem e tem uma construção de vínculo como a gente teve. E nem todo filho único se incomoda com isso, que também tem esse Tem lugar. filhos únicos que amam ser filhos únicos, né? Exatamente. E também tem aquelas coisas, né, aqueles determinismos, assim, de que, filho único, né, poxa, vai ficar muito egoísta, vai ficar muito mimada, né? E o quanto que isso é rígido, isso vem de outras gerações, né? Eu sou a filha do meio, gente. Se você perguntar lá em casa, hoje não mais, mas quando eu era criança eu era mais mimada, que eles falavam. Assim, não tem muito... Não tem uma regra. Não, né? eu não consigo entender dessa forma. Eu acho que é o que a gente tá falando sobre disponibilidade. Sobre como que esses pais se encontram emocionalmente pra esse momento. Exatamente. E aí isso é uma coisa que, enquanto eu atendia, né, tinham alguns pacientes que estavam... pensando, né, em ter filhos, principalmente quando eu engravidei, isso acabou virando tema de terapia de muita gente que eu atendia. E uma coisa que eu sempre falava pra eles e que pra mim é uma verdade absoluta, apesar da gente ficar com essa insegurança, né, mas é de que filho só pede amor. Eu falo, cara, para pra pensar na coisa mais importante, assim, quando seu filho nasce, a única coisa que ele te pede, ele vai te pedir o dia inteiro, ele vai te pedir de noite, ele vai te pedir de manhã, ele vai te pedir na hora de comer, ele vai te pedir na hora de sair, na hora que ele estiver doente, todos os momentos seu filho te pede amor. E aí, se você não estiver disponível pra entregar todo o amor que tem dentro de você, e esse amor inclui abrir mão de você em muitos momentos, essa não é a hora. Sim. A logística, a gente consegue organizar. A questão de como que vai ser a rotina, isso é uma parte que dá pra administrar. Você conversar com outro bebê, dá pra você fazer. Agora, você está disponível pra dedicar todo o seu amor pra essa pessoa. Exatamente. Todo o seu amor, tipo, Exatamente. você vai ficar de lado, né? Isso foi uma coisa que mexeu comigo também no sentido de... A gente perde muita independência, né? E aí, com o Caetano, assim, eu sempre fui uma mulher muito independente. Pego meu carro, vou pra onde eu vou, faço o que eu quero, tomo minhas decisões. Aí veio o Caetano e eu falei, acabou isso, amor. Agora, se você quer fazer uma unha, você tem que botar na agenda, conversar com a babá, conversar com o marido, fazer tudo, porque você não pode só, vou ali no shopping. Você não pode só, vou fazer o que eu quero. E aí, beleza, eu organizei tudo com o Caetano, trabalhei a minha independência. Tinha muita certeza, como eu falei, eu quero dar todo o meu amor pra ele em tudo. Eu quero dar o meu amor quando eu for brigar, eu quero dar o meu amor quando eu for botar pra dormir, quando eu for dar mamar, eu quero dar amor pra esse menino pra sempre. E só um comentário pra não perder isso. Você falou uma coisa importante, quando eu for brigar também. Porque quando a gente fala de dar amor, né, já, assim, as pessoas ouvindo falar, então é ser carinhosa, é ser amorosa o tempo inteiro. Não, é dizer o não pensando no melhor pra aquela criança. O que é muito difícil. É poder se colocar um limite, inclusive, de falar assim, calma, eu preciso de um tempo, me deixa aqui pra que eu possa ser melhor pra mim e, consequentemente, uma mãe melhor pra você. Isso também é amor. O amor tá em várias coisas, não só em conseguir Carinho. Isso. E isso tem a ver com a relação. O estar disponível pra relação. Isso aí. Porque se eu tenho relação abertura. como um todo. Se eu tenho abertura pra essa relação, então essa relação ela me afeta, né? Ela me cansa, ela me desgasta, ela me deixa com raiva, ela me afeta. Né? A relação, ela não acontece só na troca de carícias e de dengos e tudo mais. Se eu tô aberta pra uma relação, eu me afeto com essa relação. Né? Se a gente tá indiferente, se a gente tá fechado, se a gente tá distante, a gente... Consequentemente, a gente também se afeta menos, né? Então, eu acho que é um pouco nesse caminho, assim, eu acho muito importante pensar sobre isso, assim, voltar a pergunta para nossa vida. Porque não é só sobre o que a gente quer proporcionar, porque se a gente coloca muito na conta dos nossos filhos também, né? Essa coisa de eu estou te dando de presente e é só por isso que eu estou tendo esse segundo filho, né? Imagina que peso que difícil, fica. é isso que eu falo, assim, é muito difícil sustentar. Porque precisa partir da gente estar disponível pra dar todo esse amor. E dar a liberdade deles poderem construir essa relação da forma como eles puderem construir, né? Claro que os pais vão facilitar muito esse ambiente, mas não determina. Você pode ter pais super engajados que estão ali proporcionando uma base muito sólida e muito importante para a criação desse vínculo, e esses filhos crescem afastados. E eles não crescem se curtindo como irmãos, assim, como esse pai pensou, porque essa foi a construção que os pais criaram sobre a família deles, né? Então, a gente acaba também dando uma responsabilidade para essas crianças de criar uma relação que tem muito mais a ver com a gente do que a gente elas. espera, né? E assim, conhecendo a Rafa, ela tem o vínculo familiar
é muito parecido com o nosso, assim, da relação com os irmãos, a relação com os pais. Então a gente, como você muito bem falou, a gente acaba projetando isso, desejando isso, né? Você quer que os seus filhos tenham uma relação tanto com vocês, pais, tanto eles, irmãos, como você viveu Com também, certeza. né? É uma das minhas missões. É. Pode ser que a vida encaminhe, né? Como a gente tá falando, a gente não sabe, mas assim, todas as minhas ações são voltadas para eles terem um ao outro como uma base sólida, assim como eu tenho a minha família. Porque eu acho legítimo, né? Eu não tô dizendo aqui que não tem nada a ver, né? Assim, do tipo Sim. assim, não, os pais têm sim assim, eles são fundamentais pra proporcionar esse solo fértil pra isso. Exato. Só não é garantido. Só não garante, É. né? Então, é claro, os pais eles vão se engajar e eu acho que estar dedicada para que isso aconteça é muito bonito, né? Assim, porque afinal de contas é isso, você tá dizendo assim, olha só, né? Olha o que a gente tem de referência, de relação. É isso que vocês podem construir da maneira de vocês. Mas só o fato de ter essa abertura, né? E desse filho, quando vem, você olhar muito nesse lugar materno, né? Já deixa eles livres pra construírem a relação do jeitinho deles. E é curioso, porque por mais que eu me sentisse muito disponível pra amar o Caetano e amar o Nicolas com toda a minha dedicação, ainda assim eu me sentia muito culpada de não ser essa mãe exclusiva pro Caetano, mas também pro Nicolas. Eu lembro que como eu tive as questões com os pontos, né, eu não podia ninar o Nicolas, eu não podia dar banho no Nicolas, não era eu que trocava o Nicolas, eu só podia dar mamar pro Nicolas e ficar deitada com ele. E aí, conforme as coisas foram se agravando e um dos médicos me solicitou internar, gente, quando ele me fez essa solicitação, eu lembro que eu chorava tanto. E aí eu voltei pra casa chorando muito, e aí tinha uma amiga minha lá em casa até na época, que é uma grande querida, e aí ela falou, porque calma, você vai ficar bem. Eu falei assim, amiga, eu tô apavorada de não poder amamentar o Nicolas. Eu falei, eu tô desesperada de, tipo, fiz tudo pro Caetano e eu não vou fazer isso tudo pra ele. Cara, eu fiquei muito nervosa, eu lembro que eu fiquei muito, 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 muito emocionada na época. E aí essa amiga falou assim, não, olha só, seu filho não vai ficar sem mamar. Eu vou vir aqui o dia inteiro e vou dar mamar pra esse menino, porque ela tinha um outro bebezinho com uma idade próxima a ele. Eu falei assim, mas não é isso que eu quero. Não é só a questão de dar o leite. Eu quero eu dar o leite. Eu quero eu estar aqui. Sim. Eu quero eu ser essa mãe. Porque eu fiquei assim, eu não tenho nenhuma questão com dar fórmula ou não pro bebê. Essa não era a minha questão, sabe? A minha questão era, eu dei o peito pro Caetano. Como que eu não dou isso pro Nicolas? Se o Caetano tivesse sido um bebê de fórmula, eu tenho quase certeza que eu ia falar assim, não, tudo bem, o Nicolas também vai ser um bebê de fórmula. Só que não foi. Então, assim, eu fiquei apavorada de, tipo assim, como que eu vou contar, olha isso, como que eu vou contar pra ele na vida adulta que o irmão dele teve leite materno e ele não. E eu falei assim, gente, que loucura, como que a gente se cobra, né? Então, assim, fiquei muito desesperada, e aí foi na época que eu busquei outros médicos, eu falei, alguém vai ter que dar um jeito de eu ficar em casa, de eu dar mamar pra esse menino, porque eu não vou me internar. Vocês busquem alguma solução, porque eu não vou me internar, esse menino vai ter que mamar. E eu interno se ele internar. E aí não era uma possibilidade. Mas enfim, conseguimos outro tratamento e eu consegui amamentar o Nicolas. Mas eu ficava assim, eu preciso separar um tempo no meu dia então, agora, que eu vou ser só a mãe do Nicolas. Vocês vão passear com o Caetano, leva ele no shopping, faz alguma coisa, que eu vou ser só a mãe do Nicolas. Só que não funciona. Assim, eu tiro momentos pra cada um, principalmente quando eles acordam, que eles gostam muito de ficar de chameguinho, né? O Caetano acorda e gosta de ficar deitadinho comigo no sofá até ele ligar os motores. O Nicolas acorda, gosta de ficar grudadinho até ele realmente ligar os motores. Isso eu consigo fazer. Mas separar o dia deles não faz sentido, sabe? Então, assim, foram coisas que foram me atravessando de eu tenho que ser só mãe de um, só mãe do outro. E, ao mesmo tempo, isso ia na contramão de eu quero que eles vivam juntos, que eles sejam melhores amigos. Como que essas duas ideias... E vem tanto tanque, né, que isso acaba interferindo na própria construção da relação, da sua relação, né? Porque você tava aprendendo ainda, né? Você tava ali, você tinha acabado de virar mãe de 2. Você tava nascendo enquanto mãe de 2. É a mãe de 2 de primeira viagem. De primeira viagem, exatamente. Mas assim, tinha muita coisa acontecendo pra você assimilar. Foi muito o que a gente falou, né? Assim, de que você tinha toda a teoria, assim, tudo que você pôde fazer, você fez, né, antes dele chegar. E aí, quando ele chega e você passa por todos esses percalços no caminho, assim, né, tudo isso que te obriga a fazer de uma outra maneira, né,
E você ainda entendendo como é que é ser mãe de 2, assim, entendendo essa relação do crédito e da dívida, né? Então, imagino que deve ter sido realmente... Até hoje, né? Quando você fala e você se emociona, eu me emociono junto, assim, olhando daqui. Porque eu imagino que deve te convocar num lugar que é quase como se fosse assim, cara, amamentar é o mínimo que eu posso fazer agora. A gente sabe que não é o mínimo. Porque quanto custa a amamentação, né? Assim, às vezes é realmente... muito sofrido. E no seu caso foi também, né? Não por você ter dificuldade de amamentar, mas porque você estava passando por uma condição de saúde. Mas eu acho que o que você falou, na verdade, era mais do que ser a amamentação, era dar igual pros dois. Né? Já começar a vida do Nicolas nesse lugar de dividir. Só que existe uma coisa muito importante que a gente precisa olhar pra isso, que é, diferente do Caetano, sim, o mundo que o Nicolas chega é um mundo em que existe o Caetano. E ele já teve que entender que essa mãe não era exclusiva desde sempre. O Caetano precisou mudar essa dinâmica quando o Nicolas chegou, e que também era saudável pra ele, a gente entende racionalmente isso, né? Mas eu imagino que a vivência disso deve ser doída, porque a mudança de dinâmica não só pra eles, pro Caetano, né, mas pra você se entendendo, como a gente tava falando, nessa primeira viagem sendo mãe de 2. E você falou agora, né, sobre o Nicolas chegar no mundo que já tem o Caetano. Eu ficava com medo, assim, será que o Nicolas vai me amar igual o Caetano me ama? Será que o Nicolas vai querer ficar comigo igual o Caetano fica? Porque eu sou a mãe que me orgulho de, na hora que o bicho pega, é a mamãe. De eu quero dormir com a minha mãe, eu quero fazer com a minha mãe. Eu adoro isso. Eu falo que eu me empenho muito pra ser a voz que vai ser chamada em qualquer tipo de situação. E aí eu ficava, será que o Nicolas vai ter esse mesmo vínculo comigo? Será que ele vai me chamar? Será que quando outra pessoa pegar ele vai aceitar? Ele não vai querer voltar pra mim? Como que vai ser isso? E ele faz, sabe? Tipo, ele pede pra ficar comigo, ele acorda e chama a mamãe. Quando ele chega da creche, né, tipo, pode estar com muita saudade de todo mundo, mas a pessoa que ele quer ver sou eu. E aí eu falo assim, ai, que bom, né, que ele me ama também, igual o irmão dele me ama. Cada um do seu jeito, mas dá essa insegurança de o quanto que eu vou me disponibilizar, o quanto que eu consigo, né, organizar para que os dois se sintam amados, mas o quanto que eu quero que eles me amem também da mesma forma. Sim. Será que eles vão ver o meu tamanho, né, da mesma maneira? Sim, se ele chega que tem um outro, né, na frente, entre aspas, mas é quase como se ele tivesse um pouco mais de dificuldade de olhar pra você, né, de te ver da maneira como o primeiro viu. É porque quando ele chega, né, assim, ele chega dividindo, de fato, um pouco da atenção, né? Então, assim, algumas vezes quem vai brincar com o Caetano vai ser o pai dele e eu vou ficar com o Nicolas porque o Nicolas precisa mamar, precisa de outra coisa, ou ao contrário, o Arthur vai distrair o Nicolas enquanto eu faço outra coisa com o Caetano. Então, o Nicolas, ele já conhece o mundo onde não sou eu que faço tudo com ele. Muitas vezes é outra pessoa que faz tudo com ele. Né? É o pai, é a babá, porque eu tô precisando ajudar o Caetano. E muitas vezes eu faço as coisas pra ele com o Caetano. Então eu ficava muito nisso de, cara, o Caetano teve exclusivo. Sim. Será que é por isso que ele me ama tanto? E aí o Nicolas me ama tanto? Porque tem uma relação muito causal, é isso, né? Assim, enquanto, na verdade, a gente entende que só o que mudou foi uma dinâmica. Né, assim, o Caetano, ele não te ama por isso, né? O Caetano, você não é a mãe que você é pro Caetano porque você foi exclusiva 100%, né? E a gente vai entendendo isso, que se cria em coisas que são talvez invisíveis, a técnica, a teoria, né? Tudo o que tá no entre. A teoria e a técnica foi bem o que você falou, assim, todo o resto se organiza, mas se você não estiver disponível pra amar, assim, talvez não seja a hora. Porque isso não tá no livro. Isso é o que tá no entre, né? Então, assim, é isso. O Caetano, ele te ama pelo que tá no entre, né? O Nick te ama pelo que tá no entre. Então, não tá no livro, não tá na técnica. Aí foge da razão, aí foge da lógica. E isso dá uma insegurança danada. Eu acho que conforme a gente vai conversando, que vai ficando claro, né? Que segundo filho é um grande desafio. Voltam, ainda mais muito pequenininhos, assim. Volta a ser muitas noites sem dormir. A questão do amamentar que a gente tinha falado, né? Tipo, eu acabei de tirar... Na verdade, eu tirei o peito do Caetano porque eu engravidei. Ele mesmo, enfim, foi largando o peito conforme a barriga crescia. E aí eu ficava até com medo, assim, de... Será que eu vou saber dar mamar pro Nicolas? Será que eu vou conseguir dar mamar pro Nicolas? A gente vai ficando com um monte de medo de coisas que a gente conhece, coisas que a gente não conhece. E que a base que vai sustentar
tudo isso, independente de todos os deverias que você imagina, é você amar essas duas pessoinhas, é você estar disponível para amar. Todo o resto se organiza. Isso é uma coisa que a gente precisa se agarrar como nunca, assim, como a grande certeza, porque é isso que faz essa engrenagem funcionar. É isso. Sim. E aí eu acho que, assim, bem complementando a questão do que é esse amor também é saber delegar, né? Nossa, demais. É você poder entender que dar autonomia pro seu filho também é amor. É entender que dentro desse lugar que você mesmo teve esse conflito de, mas eu quero que eu seja a pessoa para eles. Mas que como também é importante, principalmente quando você tem mais de um filho, que essas pessoas também encontrem outros lugares de segurança, outros pontos. A mãe vai ser a mãe, o pai vai ser, né, as pessoas que estão ali, aqueles cuidadores principais, vão ser os cuidadores principais. Mas, né, a gente vê aquela criança se adaptando à escola, gostando daquele professor, daquela professora, gostando e falando, tô indo, tô bem aqui também, né? Porque tem tanta mãe, né? Tem tanto cuidador que tem dificuldade de olhar pra isso e até sente um certo ciúme, uma certa dorzinha no coração. Poxa, mas tá bem com essa pessoa, né? E aí é esse lugar de eu quero ser essa mãe, eu quero ser a voz que ele vai chamar. Mas como é bom também ver que eu tô conseguindo delegar porque eu preciso disso e ele também. E eles também, né? Então isso também é amor, né? E no segundo eu acho que isso fica mais latente ainda, né? Você conseguir delegar, porque pra um dos dois você vai ter que delegar. Você não dá comida pra duas crianças ao mesmo tempo. Você não troca a fralda, né? Caetano nasceu, os dois usavam... Nicolas nasceu, os dois usavam fraldas. Então, assim, você não faz essas coisas ao mesmo tempo. Você precisa entrar nesse lugar de quem vai delegar, de quem vai pedir ajuda. Como eu falo, muita terapia, né? Pra lidar com as nossas questões. Mas, assim, são coisas que se você não fizer, isso não vai acontecer de uma forma saudável. Se você não conseguir pedir ajuda, o negócio vai ficar apertado. E, assim, é muito triste, né? Famílias que de alguma forma não conseguem, precisam dar conta de tudo. Eu sei que deve ser muito pesado. Sim. Né? A gente precisar entrar nesse lugar, mas se é uma possibilidade, pedir ajuda, ter suporte, isso tem que... Ainda que seja de um vizinho, né? Ainda que seja de uma creche, ainda que seja do que for, assim, né? A gente sabe que a realidade, a gente tá falando de um recorte, isso é muito bom a gente falar sempre. A gente sabe que tudo que a gente traz aqui é um recorte de uma maternidade, uma realidade, um contexto social e histórico, né? Então, assim, mas... Se puder pedir para qualquer pessoa que seja, ainda que seja um recurso de uma creche, né, pública ou não, para ter esse apoio, porque senão fica tudo muito, muito, muito pesado. E acho que tudo isso tem a ver com a gente fazer um retorno para nossa concepção de mãe, né? Assim, o que a gente definiu pra gente como mãe boa, né? A minha maternidade, assim, o que é pra mim eu ficar satisfeita com o que eu tenho feito, né? Assim, da minha vida, da minha maternidade, do meu trabalho, porque a gente vai acabando ficando, né, num looping. E quando você fala da terapia, eu acho que é o papel principal da gente na terapia, né? Porque é espaço pra se reencontrar, né? Exatamente. Eu fico muito com isso, assim, até de... não sei se foi uma dificuldade de vocês, mas tive o Caetano e eu tive dificuldade de reencontrar o meu espaço. Tanto por demanda, uma rotina mais puxada, quanto por o que eu quero fazer com esse tempo livre. Porque se depender de mim, o meu tempo livre é todo dele. Então, o que eu quero fazer comigo nesse tempo livre? O que eu quero fazer com o Arthur, né? Porque ainda tem um marido aqui nesse tempo livre. Então, assim, calma, ele é pai, né? Acontece da gente, pelo menos comigo, né? Admiro cada vez mais, amo cada vez mais que eu vejo ele construindo laço com os meninos, mas ele também é o meu marido, ele também precisa do meu tempo. Então, com o Caetano, a gente foi se redescobrindo, eu fui me reencontrando, né? Como eu falei, teve a abertura da clínica, né? E aí eu fui cada vez me sentindo mais independente, me reencontrando enquanto pessoa, enquanto mulher. E aí nasceu o Nicolas e eu falei, caramba, tipo... E agora? Porque eu acho que agora, nem se eu quiser, nem se eu tiver o desejo, eu tenho tempo. Como que eu faço essa organização? Como que eu me encontro no meio disso tudo? Hoje em dia eu me encontro muito na minha profissão. Eu amo muito o que eu faço. Eu vou pra clínica, assim, eu não vejo a hora passar. Quando eu vejo, já tá realmente na hora do final do dia. Assim como quando eu tô com os meninos, eu me entrego 100%, eu não vejo a hora passar. Mas eu sinto que é muito importante no segundo filho, e é uma coisa que eu tento me manter muito atenta pra não deixar acontecer e me perder de vista. Sim, então, assim, é muito importante. Tem as coisas que eu quero voltar a fazer na minha vida, tem a minha individualidade. Eu e o Arthur, a gente ainda preza muito por ter os nossos tempos no meio das agendas, que seja pra um almoço juntos, um café juntos, mas a gente tem os nossos momentos.
E eu quero ter os meus momentos. Hoje em dia é a minha terapia, que eu tiro pra mim, às vezes tomar um café com uma amiga, alguma coisa, mas eu Às ainda vezes quero... ficar deitada no sofá olhando pra Fazer nada. nada. Porque a gente, às vezes, acha que isso aqui, né? Às vezes a gente só precisa tirar, assim, parar de pensar nas coisas, né? Ai, não, tira esse tempo pra dormir. Ai, não, tira esse tempo... Não, eu vou tirar esse tempo se eu quiser pra ficar no telefone, sabe? Eu vou tirar esse tempo se eu quiser pra qualquer outra coisa, porque às vezes o descansar não é só dormir de fato. O descansar pode ser muitas outras coisas, inclusive sair com um amigo, enfim, qualquer outra coisa, mas às vezes a gente se coloca essas caixinhas, né, do descanso em lugares muito óbvios, né? É um descanso daquela realidade. Eu vou pra um outro Exatamente, papel meu é pra isso. poder dar uma desanuviada, né? E assim, acho que, e resumindo, né, a gente falou tanta coisa importante, mas eu acho que é esse lugar de não é porque é o segundo filho e não é o primeiro que você não precisou se reencontrar novamente. Exatamente. Né? Porque é isso, né? Assim, era um novo momento seu, era um novo momento do seu casamento, era um novo momento da idade do Caetano. Era de novo um recém-nascido, mas numa nova dinâmica, né? Então eu acho que é isso, eu acho que como é rico você tá aqui podendo trocar sobre isso, né? E falar sobre a tua escolha, a tua disponibilidade, a tua vivência com duas crianças de uma idade tão próxima, e que você transborda amor quando você fala deles. E isso é lindo de ver, porque a sua emoção é isso, é o transbordar amor. Não significa que não seja difícil, que você não tenha tido um momento de falar, meu Deus, eu tô muito cansado. Eu imagino que sim, várias Todos vezes. os dias. Te conhecendo e sabendo o quanto que você não para, o quanto que você se doa muito pra tudo que você muita faz. energia, gente, assim, é uma coisa que eu falo com o Arthur que funciona porque é muito empenho, tipo, é da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, é uma organização para que as crianças tenham uma vida mais saudável, uma vida que acolha e atenda às necessidades dele. E é literalmente da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, assim. Enquanto eles estão acordados, o meu tempo é deles, eu fico com eles, tomo café todos os dias com os dois. Então, assim, eu faço tudo com os dois, eu organizo a rotina dos dois, à noite é 100%. Então, é muita dedicação para que os dois sintam que estão sendo atendidos. Sim. E isso demanda muita organização, muita conversa, uma família muito alinhada. Pra mim, rotina, assim, é base, é pediatra, é alergista, é todo mundo acompanhando. Então, assim, é uma equipe que participa para que eu sinta que estou dando o melhor para os dois. Fica muitas questões de culpa, de medo, e que conforme eles vão crescendo, assim, essa culpa, ela vai se esvaziando, sabe? Assim, é como se eu sentisse, não, olha só, tá dando super certo. Eles brincam juntos, eu amo os dois me amam. As curvas mudam, né? Então assim, isso vai funcionando. Esse amor, essa disponibilidade é o ponto essencial, e dentro disso é toda uma dedicação e uma organização para que essa estrutura funcione. Ou seja, o que a gente tá dizendo aqui é que a coisa não nasce pronta. Não. Né? Assim, eu acho que é exatamente isso. Resumindo, assim, essa tua fala, sim, eu tô falando aqui de um lugar onde eu tô muito realizada, onde eu tô muito feliz com a família que eu tenho, com as escolhas que eu fiz, mas tá longe de ser uma coisa que veio pronta. Sim, é todo dia, assim, eu tô suando, eu e a minha família, a gente tá ali construindo, é braçal, é trabalho braçal mesmo. É uma construção. É isso aí. Vamos pro nosso Isso. Bate-bola? Vamos pro nosso bate-bola, então, já que a gente agora tá falando da realidade como ela é. É isso aí, a gente vai maternidade pincelar. real. É isso. Rafa, se você puder definir a sua maternidade hoje, atual, em uma palavra. É dedicação. A sua cara, eu tô devendo. Com certeza, dedicação, assim. E o que você mais gosta na maternidade? O que eu mais gosto? O que eu mais gosto é de receber beijos, gente. Eu também, é muito Eu delícia. também. Eu peço o tempo inteiro, o tempo inteiro. Cara, Dia das Mães, todo mundo que ia me dar presente entregava pro Caetano me dar, né? O Nicolas ainda não consegue, é pequenininho. Sim. Todos os presentes o Caetano me entregava, eu falava, ai filho, mas eu só aceito presente se eu ganhar 2 beijos. Então, pra mim, os beijinhos, essa coisa mais carinhosinha é o que eu mais amo. E o que você não gosta na maternidade? Eu não gosto da falta de independência. Uhum. Tudo organizado, tipo, que é o que eu falei. Não dá pra ir ali na esquina rapidinho, comprar uma balinha, fazer uma unha. Isso precisa estar muito organizado. Precisam ter pessoas que vão ficar com essa criança pra você fazer. E quando são 2, isso realmente multiplica.
É uma organização maior ainda. Então, isso é uma coisa que eu não gosto. Ter que ficar organizando tudo pra eu poder ter a minha vidinha. Essa perda da liberdade de ir e vir, né? Sim. Isso eu não gosto. E o que é mais desafiador pra você? O mais desafiador pra mim é dar limites de forma afetiva, não afetiva, carinhosa, fofa, mas afetiva isso é importante pra você, isso é importante pro seu crescimento. Se eu não for mais rígida aqui com você, isso pode acabar virando um comportamento repetitivo, alguma coisa mais disfuncional. Então, pra mim, o maior desafio é saber brigar, é saber falar de um jeito que a criança vai entender que aquela situação não pode, mas que ela não vai se sentir culpada, mal, sofrida, rejeitada, sabe? Porque é difícil, né? Até a gente, assim, às vezes alguém aponta alguma coisa pra gente, a gente já fala, caramba, né? Tipo, e aí, será que essa pessoa tá chateada comigo, tá aborrecida comigo? Então, você dar limites pro outro é uma coisa difícil. Isso a gente falando de adultos, porque a criança... Que a criança se resume ao momento presente do aqui, do agora, né? Tipo, você deu esporro agora, você brigou agora, é isso aqui. Acabou o resto. É isso aqui que vai ficar latente nela. Então, assim, isso é um grande desafio. É eu saber falar de uma forma que ele vai entender a mensagem dentro das possibilidades de idade dele, mas que ele não vai se sentir menos amado. E um momento especial? Ai, vai ter que ser 2. São 2 bebês. Pode ser. Um momento especial, eu acho que é o nascimento. Pra mim, é um dos momentos mais marcantes. Do Caetano, a gente tem um mais atual. O do Nicolas, até hoje, o momento mais especial, realmente foi o nascimento, como eu falei. Foi algo assim que eu consegui me entregar 100% pro nascimento dele, estar ali com ele. Pro Caetano também era esse momento, até que ele aprendeu a falar. E agora ele fala, eu te amo, mamãe. Sem eu pedir. Então, assim... Um dos momentos mais especiais é quando chega o final de semana, a gente passa o dia inteiro brincando, aí eu vou botar ele pra dormir, ele fala, mamãe, te amo. Eu falo, oh, meu Deus, que delícia. Como que ele sabe falar isso sozinho? Assim, quando ele fala, eu desço, assim, que aí a gente acaba de botar ele pra dormir, a gente desce pra ficar juntos, eu e o Arthur, né? Eu desço tão emocionada, gente, eu ganhei completamente o meu dia. E assim, pra gente fechar, o que você mais buscou ou busca até hoje no Google sobre maternidade? O que eu busquei, mais busco. Gente, então, eu tenho crianças que têm um quadro respiratório um pouco mais agravante, é isso. Eu tô sempre buscando entender o que é, como funciona, quais são os tratamentos. A gente tem uma equipe médica maravilhosa que acompanha a gente, que eu confio 100%. Mas eu sempre tô buscando alguma coisa pra entender. Ah, tá bom, é isso aqui, por causa disso, por causa daquilo outro, né? Eu vou buscando esse tipo de conteúdo. Entendi. Antes da gente fechar, acho que você ia falar isso, né? Quer divulgar seu Instagram? Gostaria. E o da clínica, né? O seu e o da clínica. O meu Instagram é psicóloga Rafaela Matos. E o Instagram da clínica que eu tenho de psicologia se chama Clínica React. A gente vai botar aí embaixo. Obrigada. Rafa, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. De novo. Você é só amor. Obrigada, Você é talento. A gente te admira muito mesmo, assim. A gente começou falando sobre isso e termina falando que você é um mulherão que a gente admira muito, uma mãezona. Obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada. Muito obrigada. Tenho certeza que agora, além de 2 fãs, você vai ganhar várias outras que estão te assistindo. Obrigada, meninas. Beijo. Um prazer, tá? Beijo.